Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. No próximo dia 18 é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E hoje, por aqui, nós vamos falar que depois de um período de alta no consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento provocado pela Covid, agora há um movimento, ainda tímido, de redução dessa tendência e até suspensão completa da ingestão de álcool por alguns períodos. Aqui no Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que jovens entre 18 e 24 anos estão bebendo menos. O índice ficou na casa de 19%, a menor taxa em 7 anos. Mas apesar dos índices apresentarem melhoras, o consumo precoce de bebidas alcoólicas entre os jovens ainda preocupa especialistas e famílias. E por isso é o nosso primeiro assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, fico na sua companhia a partir de agora e sempre comigo por aqui, minha companheira Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Eu também quero falar. Bernardo Marçal tem 15 anos e é estudante em Belo Horizonte. Ele conta que começou a consumir bebidas alcoólicas em festas por influência de amigos. Então, eu comecei a beber bebidas alcoólicas quando eu tinha 13 anos e foi mais por influência de amigos, sabe? Porque tinha as festas e tal, e eu consumo só em festas mesmo, porque eu não tenho vontade de beber em outros lugares e principalmente que minha mãe não gosta muito, né? Ela regula muito, ela não é tão liberal a esse ponto. Roseli, ele tem 15, começou, a ter esse contato mais próximo, a consumir bebida alcoólica com 13 anos. É um consumo precoce, é uma preocupação para muitas famílias, para muitos especialistas. O que você traria de informação para os nossos ouvintes que ficam meio preocupados exatamente com esse contato muito cedo dos jovens com o álcool? É uma preocupação, Thaís, bem legítima. O álcool costuma ser a droga mais frequente entre adolescentes. E isso é preocupante porque o organismo, aos 13 anos, vamos pegar o caso aí do Bernardo, para imaginar, 13 anos é muito cedo. O organismo não está preparado para receber esse álcool, afeta bastante. E os pais devem estar alertas, porque durante toda a infância, 12 anos mais ou menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, investiram na educação do filho. E aí chega na adolescência, não pode abandonar a educação do filho, é preciso continuar tutelando, porque veja o que pode acontecer, Hoje é muito comum adolescentes de 12, 13 anos irem a festas sem a presença de adultos, e às vezes são festas na casa de pessoas que oferecem álcool para esses jovens que não têm idade para isso. Então é bom lembrar que nessa fase, Thaís, eles estão muito próximos dos seus pares e isso afeta mesmo. Não é uma má influência, é uma influência absolutamente natural nessa fase da vida. Pronto, falei. A assistente social Valdenice Arcanjo, que tem 2 filhos, um de 18 e outro de 21 anos, permitiu que os jovens começassem a beber em casa. Tinha mais ou menos 16 anos por aí e ele queria experimentar. E aí eu conversei com ele, da mesma forma que conversei com a Maria também. E assim, a gente comprava aqui, e ele tomava aqui dentro de casa. A gente sempre tem que estar conversando, mostrando, aquela parte que não é boa da pessoa que continua bebendo e que começa e depois vai aumentando e começa a sentir a necessidade. Roseli, é uma estratégia que é adotada por muitas famílias, uma espécie de tutela, de iniciação com supervisão. Funciona? Não funciona? Pois é, a gente precisa problematizar essa estratégia, que você tem razão, Thaís, é usada por muitas famílias, que preferem que o filho faça a ingestão de álcool acompanhado dos pais. Há alguns problemas, O primeiro deles é que isso soa para o adolescente como uma autorização para tomar bebida alcoólica. E a autorização, é claro,
principalmente pensando no comportamento rebelde dos adolescentes, ele vai, em alguns momentos, universalizar isso. Se eu bebo em casa, eu posso beber em outro lugar. Essa é uma questão que os pais precisam pensar. Não dá para acreditar, não dá para confiar que o filho irá beber apenas quando está em casa. Se ele experimentou e gosta, isso pode alcançar outros locais que não junto com a família. Para bom entendedor, hora de ouvir o Jorge Jaber, que é psiquiatra especialista no tratamento de dependências químicas, e ele afirma que quanto mais cedo os jovens começam a ingerir bebidas alcoólicas, maiores são os prejuízos. Quanto mais cedo o jovem começa a usar, mais rapidamente este período de aclimatação da doença se manifesta. Então sim, consumindo mais cedo, o alcoolismo se manifestará mais cedo. Quanto mais cedo o jovem usa, mais rapidamente ele terá problemas físicos e problemas mentais. Roseli, é importante levar esse tema para uma conversa dentro de casa, por exemplo, ou mesmo na escola? Abrir o jogo, explicar as consequências, conversar. Isso pode ter uma função educativa e acabar gerando uma reflexão também nesse jovem? Depende muito da abordagem que é feita, né? E olha, isso tanto em família, Thaís, quanto na escola. Nós temos o costume, o mau costume, né? De toda vez que a gente vai falar de drogas com os adolescentes, de praticar um quase terrorismo. A gente aponta todos os efeitos negativos, a gente aponta os riscos, né? Mas não sei se isso funciona com o adolescente, porque ele conhece o outro lado da realidade, ou seja, não só os prejuízos, mas aquilo que faz bem quando ele toma bebida alcoólica, que é liberar ele um pouco, deixar ele mais solto, e é tudo isso que eles querem, né? Então é importante trazer, sim, a conversa, mas não nesse tom de mostrar apenas riscos e perigos, mas de questionar o filho a respeito de o que ele acha, o que ele não acha. Eu gosto muito, e você sabe disso, nossos ouvintes também, de que seja usado um terceiro elemento aí para que a conversa não seja pais e filhos direto, né? Você, eu, você. Pode ser filme, pode ser livro. Acho que isso ajuda bastante. Pode ser o programa Seus Filhos, já compartilha também, né, com o jovem aí na sua casa, começa essa conversa. Aliás, tem dica bacana sobre esse assunto. Me conta uma história. Qual a dica que você preparou para os nossos ouvintes hoje, Roseli? Eu escolhi um livro que eu gosto muito. O título é Álcool e Outras Drogas, o Mal-Estar Contemporâneo. É um livro que foi escrito por 28 autores, com formações e experiências bem diferentes. Há médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, até nutricionistas. Então é uma obra muito interessante porque mostra, com essa equipe multidisciplinar, várias perspectivas a respeito da ingestão da bebida alcoólica. O consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Conosco por aqui o professor Antônio Araújo, que fala direto de Brasília. O tema das drogas se encaixa no que a gente chama em educação de questões sociocientíficas. São aquelas em que o conhecimento científico sozinho, ele não dá conta da complexidade e da controvérsia daquele tema. Então a gente precisa sempre tocar nas questões que são socioculturais e éticas relacionadas a ele. No caso específico das drogas, é muito importante tocar na questão da busca pelo prazer, da busca por recompensa pelos nossos desejos. E com isso a gente consegue entender o vício de maneira muito mais abrangente. Muita gente acha que esse tipo de assunto não deve ser mencionado dentro de sala de aula. Não é bem assim, né, Roseli? Nossa, olha, perfeito o depoimento do professor que a gente ouviu. É isso mesmo, né? A escola não pode se ater apenas ao conteúdo, ao conhecimento formal de determinada disciplina. Precisa abranger tudo, né? As questões sociais,
A dica do livro que eu dei fala sobre o mal-estar contemporâneo, que é exatamente a nossa cultura, né? Da felicidade, da busca do prazer, que tem tudo a ver com a ingestão de bebidas alcoólicas pelos adolescentes. Para bom entendedor. Você, ouvinte da Band News FM, já ouviu falar em Sóbrios Curiosos? Escalamos a Mariana Tibes, coordenadora geral do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, para falar sobre o tema. O Sober Curious, ou Sóbrio Curioso em português, reúne pessoas que escolhem não ingerir ou reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Então, ser um sóbrio curioso significa questionar, em primeiro lugar, a sua relação com o álcool e refletir sobre quando, quanto e por que se bebe. Nós vemos o movimento de forma muito positiva, na medida em que ele pode contribuir para desmistificar essa cultura que obriga as pessoas a consumirem álcool em ocasiões de socialização e também para que as pessoas reflitam sobre o papel que o álcool tem em suas vidas. Esse fenômeno agora está dando o que falar, Roseli. O que você tem para dizer para a gente sobre esse tema? Olha, é importante a gente ter autocrítica, né? E crítica também dos valores sociais, como a gente estava falando agora mesmo. Isso é importante, não se trata apenas de renunciar ao uso da bebida alcoólica, porque em alguns momentos a bebida é um mediador social, né? Toda vez que há uma reunião, a comida, a bebida, mas é muito importante o questionamento crítico a respeito da quantidade, da frequência, da regularidade, por exemplo. A chegada de um filho muda completamente a dinâmica familiar. A criança requer atenção, cuidado, dedicação. Muitas vezes não é fácil entrar em um consenso sobre as ações educativas em casa. E isso sem falar do cansaço mesmo, da falta de tempo livre. Tudo isso gera uma mudança nos relacionamentos amorosos dos pais. Mas o casal também merece atenção e cuidado. Para isso, é preciso estar atento ao parceiro, abrir espaço na agenda para esses momentos a dois, investir na relação. Por isso, esse é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. A Carol Bacelar, que é mãe da Mariá, divide conosco um pouco da sua experiência após a chegada da filha. Com um mês de casados, nós descobrimos que eu estava grávida da Mariá. Engravidei muito rápido. E o primeiro ano de casado foi aquilo, né? Tudo muito novo. Tanto a questão do casamento quanto a questão da Mariá. A partir do momento que a Mariá nasceu, né? Virou o mundo da Mariá, né? O nosso mundo, tanto da minha parte como da parte do meu esposo. Obviamente isso causa um distanciamento, sim, né? Mas algo muito natural. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acaba que a minha atenção e a atenção dele é totalmente voltada para ela. Tudo que a gente vai fazer é pensando nela. E acaba que a gente deixa a gente de lado e o nosso relacionamento de lado. Roseli, a chegada do filho muda mesmo, né? A relação do casal, esse novo elemento exige muita atenção, muito tempo, muito cuidado, energia física. Mas, como a gente sempre fala aqui, a gente exerce um monte de papel diferente ao longo da nossa vida e a gente precisa conciliar esses papéis também e reservar um pouquinho dessa energia, desse tempo para a relação a dois, né? Isso, precisa. Mas precisa também ter um pouco de paciência nos primeiros meses, até ano, né, do bebê, da criança, porque o casal precisa passar por um período de adaptação a todas essas mudanças que são grandes, né? Porque há um bebê que depende, né, a vida do bebê depende do cuidado que os pais colocam em relação a ele. Então, um pouco de paciência, alguns meses, até cada um deles se adaptar, e após isso é preciso lembrar, né, que o bebê dorme, um dia está muito cansado, mas outro dia é preciso namorar um pouquinho. E namorar significa não apenas ter um encontro sexual, né? Mas carinhos, conversas carinhosas, colocar o papo em dia. Tudo isso vai reaproximando o casal
há uma vida mais de parceria mesmo. Comigo deu certo. O publicitário Felipe Vanin, de Porto Alegre, conta que os 6 primeiros meses após o nascimento do filho foram os mais difíceis para o casal, mas eles contaram com uma ajudinha para melhorar a situação. Pelo menos ali nos 6 primeiros meses, até o 8º mês, o filho obviamente necessita de toda a atenção, mas podem existir os momentos a dois do casal, né? Um momento onde um avô, uma avó pode ajudar, um padrinho, enfim, tu pode deixar o filho com alguém por algumas horas e fazer algum programa diferente. E basicamente foi esse tipo de ação que a gente tomou para que o relacionamento não virasse só de pai e mãe, mas sim de marido e mulher, né? A gente fala tanto, né, Roseli, da rede de apoio, e até nessas horas ela é importante, né? Como, né? A gente acabou de ouvir a importância disso no depoimento. A rede de apoio é tão importante na vida de cada um de nós, né? E não importa a etapa da vida que a gente viva, é sempre, principalmente quando chega um bebê em casa. Você já falou, exige muito trabalho físico a existência de um bebê em casa, né? Porque tem a amamentação, tem o banho, tem os cuidados, tem o choro. Demora um tempo para o bebê se adaptar a uma rotina de horários, por exemplo. E muito bebê chora durante a noite, muitas noites. A rede de apoio pode permitir que os pais, por exemplo, durmam uma noite inteira, sem ter de acordar. Olha que beleza, né? Mas para ter rede de apoio, a gente precisa cultivar essa rede, né? Para bom entendedor. A ginecologista e sexóloga Carolina Ambrogini dá dicas de como manter o relacionamento do casal após a chegada dos filhos. A chegada de filhos muda muito a dinâmica do relacionamento. Antes, o casal tinha um tempo muito maior para cuidar do relacionamento, sair, se divertir. E a chegada das crianças gera muita demanda. Então, a minha dica é: conversem bastante, realinhem a rotina, tenham companheirismo e façam algumas atividades juntas. Como, por exemplo, tomar um vinho na sexta-feira à noite, fazer alguma atividade juntos, curtir um hobby. Isso aproxima o casal. Roseli, não precisa de uma grande atitude, né, de um grande ato. Um bilhetinho, uma mensagem ao longo do dia, como disse a Carolina, né, uma taça de vinho a dois, às vezes em casa mesmo, enquanto a criança está dormindo, ouvir atentamente o outro. Essas pequenas atitudes fazem toda a diferença para o fortalecimento de vínculos, né? Exatamente. Olha, basta o casal procurar relaxar um na companhia do outro, quando for preciso, buscar entretenimento para o casal e não apenas para cada um deles individualmente. Então é preciso aproveitar e procurar todas as oportunidades que surgem e que podem ser criadas para colocar o casal no relacionamento, que, como a gente já ouviu, né, com a chegada dos filhos, a pai e mãe, mas para pai e mãe terem energia suficiente para exercerem sua função, é preciso que o casal se dirija, um fortaleça o outro mesmo. E Roseli, pode deixar a culpa de lado, porque muitas vezes o casal até consegue administrar ali as coisas e tirar um tempo sozinho, mas aí fica ligando para casa, quer saber como é que tá a criança, não consegue se concentrar naquele momento a dois. É importante também, nesse momento, deixar a culpa de lado, senão não adianta nada, né? Ah, não adianta mesmo, porque daí é como se o casal estivesse junto lá com a criança, né? Não, deixou nas mãos de uma pessoa em quem o casal confia, pronto. Delega por essas horas, por essa noite, para poder relaxar mesmo. E aproveitar, olhar no olho um do outro e se reencontrar a cada dia ou a cada semana, quando der. A vida amorosa dos pais depois da chegada dos filhos continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vi e curti.
Papel e caneta na mão, Roseli, qual é a indicação que você traz pra gente? Hoje eu vou trazer uma indicação de uma série e não de um filme, né? E é uma série que aborda exatamente o desejo, principalmente da mulher, né? Que é casada e tem filho. Onde fica esse desejo? Como é que fica a rotina do cotidiano do trabalho com os filhos, com a casa? Deixa espaço para o desejo sexual surgir? O título da série é Sex Life. Sex Life é indicação de série da Roseli para você que acompanha aqui o nosso programa em versão ampliada. Lembrando que todas as dicas ficam disponíveis para você consultar, ouvir quantas vezes quiser lá no site da Band News FM. bandnewsfm.com.br, procura lá na aba Colunistas, Seus Filhos, e aí é só dar o play. A inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas escolas das redes pública e privada é um tema recorrente aqui no programa Seus Filhos em versão ampliada. A falta de vagas, a ausência de capacitação dos profissionais de educação, as dificuldades de acessibilidade e até o preconceito. Os desafios são inúmeros para essas famílias. Afinal, incluir não é só criar uma vaga nessa escola. Recentemente, o governo federal revogou um decreto publicado em 2020 que previa uma política nacional de educação especial. Esse projeto foi muito criticado por famílias e especialistas por ser considerado uma forma de segregar o ensino de pessoas com deficiência. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal tinha suspendido esse decreto por considerar que a norma poderia fragilizar as políticas de inclusão. Esse assunto merece muito debate, muita reflexão e por isso ganha espaço também aqui no nosso programa em versão ampliada. Eu também quero falar. Cristiano Vieira, de 15 anos, tem deficiência e fala sobre a inclusão e adaptação na escola. Eu acho que a inclusão nos dias de hoje é um assunto muito pouco debatido, pois só quem vive sabe as dificuldades. Minha escola atual pode ser considerada adaptada, apesar de ter alguns furos, mas eu já estudei em outras que não eram tão boas. Uma das piores dificuldades, eu acho que pra mim, é quando eu preciso pegar um aplicativo de transporte e o motorista não aceita a cadeira. Eu já sofri com preconceito, mas às vezes nem notam capacitismo nas ações. Essa última frase dele, eu acho importantíssima a gente conversar, né, Roseli? Porque muitas vezes as pessoas falam de inclusão e acham que simplesmente é colocar uma vaga, adaptar a estrutura física para receber esse jovem, esse estudante, seja num curso, seja na própria escola ou mesmo no transporte para chegar até lá. Mas é muito além disso, né? Muito, muito mais. E só a escuta desse depoimento nos leva a questões importantes, né? Vivemos um momento na nossa sociedade, Thaís, de questionamento de vários tipos de preconceitos. E precisamos questionar esse preconceito contra pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente quem tem filhos na escola e podem conviver com outras crianças, com essas características, né? Ainda há famílias que acreditam, Thaís, que esse relacionamento não vai ajudar nada ao seu filho, querem evitar esse tipo de relacionamento. Não, vai ajudar muito. Ajuda todos, né? A criança que tem a deficiência a viver em sociedade, que a escola é uma representação do mundo, né? Que essa criança vai enfrentar ao crescer. E não há na sociedade colônias de pessoas, né? Quem tem deficiência precisa aprender a conviver com todo mundo e vice-versa. É importante que a gente se lembre disso e, mesmo que a gente não tenha um filho com deficiências, que a gente lute para que as escolas se preparem para receber esse aluno. Pronto, falei. A Daniela Ramos, que é professora, tem um filho com deficiência e fala um pouco sobre as dificuldades da escola em incluir efetivamente o rapaz.
A maior dificuldade que eu tive até hoje foi conseguir fazer com que a escola incluísse meu filho dentro do processo de ensino, pois as escolas elas matriculam a criança com deficiência, mas ela fica lá brincando e, como eles dizem, né, tá ali para socializar. E não tá, ninguém bota o filho na escola para socializar, a gente bota o filho para aprender. E a dificuldade é essa, fazer com que as escolas incluam as crianças com deficiência dentro do processo de ensino, adaptando atividades, adaptando material. Não basta apenas matricular. Matricular e não incluir no processo de ensino continua sendo exclusão. E o que fazer, Roseli, quando a gente percebe que o nosso filho está lá na escola, está frequentando, mas que não está recebendo efetivamente o ensino que ele foi lá para ter? É preciso conversar com a escola, fazer uma parceria com a escola, no sentido desse depoimento que a gente acabou de ouvir, né? A escola não é apenas uma coisa parecida com o coração de mãe que tem sempre espaço para mais um filho, não é isso. Né? Não se trata de vaga apenas, mas é de adaptação curricular específica para cada aluno que apresenta algum tipo de deficiência. Porque, olha, quem tem deficiência física é um tipo de adaptação, quem tem deficiência, por exemplo, problemas da saúde mental é outro tipo de adaptação. E, inclusive, a socialização não é apenas deixar a criança na companhia dos colegas, é ensinar os colegas e essa criança também a se relacionar com a diferença, respeitar a diferença. Então, é preciso entender que os professores que vão trabalhar com esses alunos precisam ter formação para isso, precisam conhecer metodologias didáticas específicas, né, para esses alunos. Então, é sempre buscar conversar amigavelmente com a escola e questionar, né, as atitudes que a escola tem no sentido de melhorar e possibilitar a aprendizagem de todos os alunos. E quando eu digo todos, são todos. Na minha opinião... A Kayla Alves, que é da FUNAD, a Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, divide conosco o que é preciso para que esse processo de inclusão dos estudantes com deficiência aconteça de forma plena. A instituição escolar precisa redefinir sua base estrutural de organização, destruindo-se burocracias, ampliando os atendimentos especializados, o AE, as salas de recursos, reorganizando as grades curriculares, que é a flexibilidade curricular. Com isso, proporcionando maior ênfase à formação humana dos professores e afinando também a relação família-escola, propondo uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível para atender a nova realidade educacional, como também pensar em planejamentos individuais para as pessoas com deficiência. Roseli, a gente sempre reforça aqui a importância, né, dessa parceria entre escola e instituição de ensino, e nessa discussão aqui não é diferente, né? Sabe, Thaís, aqui no nosso país a gente ainda não conseguiu, de maneira assim geral, criar uma boa parceria entre escola e família. Quase todas as escolas afirmam que tem essa parceria, mas quando a gente vai conhecendo mais de perto essa parceria, a gente percebe que há muita relação de poder da escola sobre as famílias, que há muita intriga da família para a escola e por aí vai, né? É preciso que seja um clima justo, respeitoso, se a gente começar a pensar em como pode ser criada essa parceria. E tem mais, Thaís, essa parceria não precisa ser igual em todas as escolas. A gente sempre pensa assim, né? A escola é tudo igual, então as coisas devem acontecer da mesma maneira. Cada escola, dependendo da comunidade em que ela está inserida, pode criar e construir a sua própria parceria com as famílias dos seus alunos. A inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas escolas continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! E lógico que temos dica para você também sobre esse assunto. Qual é a sua indicação, Roseli? Eu escolhi um artigo que eu acho que explica bem, né? Facilita a compreensão
para pais e até profissionais do que é de fato a inclusão escolar. O título do artigo é Inclusão Escolar, o que é e como implantar na sua escola. É para professores, é para pais, é para todo mundo envolvido com crianças com deficiências ou não, né? Como eu disse, é um tema da sociedade. Esse artigo está no blog.eadplataforma.com. blog.eadplataforma.com. O nome do artigo é Inclusão Escolar, o que é e como implantar na sua escola. A indicação que não é só para professor, não é só para os envolvidos na parte educacional desse processo, mas para toda a sociedade é importante essa reflexão. Te faço um convite a acompanhar mais uma vez o nosso programa, a compartilhar também. Ele fica disponível lá no site da Band News FM. Vou falar para você o endereço, anota aí, bandnewsfm.com.br. Lá é só você entrar na aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Olha, compartilha à vontade e participa à vontade também. Você pode mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, com a sua dúvida, com o seu comentário, a sua opinião. Fique à vontade. Se preferir, pode também nos procurar nas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Eu agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço a você, nosso ouvinte, que todo dia está com a gente aqui nas nossas colunas, também conosco aqui no nosso programa Em Versão a Piada. E agradeço a parceria dela, Roseli Saião. Um beijo para você e até a próxima. Um beijo, Thaís. É sempre um imenso prazer dialogar com você sobre as questões da educação e muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham. E continue ligado, porque você sabe, os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.